Gênesis 14, versículo 18. Vamos falar do sacerdote Melquisedeque e Abraão aqui. Olha o que diz a palavra de Deus. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão, vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. A abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Deu o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dar-me as minhas almas e a fazenda toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Olha a palavra do Senhor aqui. Amém? Vamos parar por aqui? A Bíblia vai trazer agora, né, a palavra do Senhor sobre a vida de Abraão. E quando eu olho para esse capítulo 14, tem muita coisa acontecendo aqui. Muita. Abraão, eu sempre quando eu olhei para Abraão, eu achei Abraão muito pacato, muito tranquilo na vida. Mas quando a gente vai entrar nesse capítulo 14 de Gênesis, a gente vai ver aqui, né, que teve muita coisa que estava acontecendo na vida de Abraão. Abraão teve que entrar em guerra, coisa que você não vai ver na vida de Abraão, porque Abraão veio sempre de um lugar tranquilo. Ele sempre preservou tranquilidade, vou colocar assim. Ele dava ao mundo para não entrar em guerra. Você vai ver que quando olharam para Sara, né, que Sara era muito bonita, o que ele fez? Ele entregou Sara. Quem entrega a própria mulher não quer briga, né, irmão? Então você vê que ele não era de briga, mas aqui Deus já mudou Abraão. Tá, irmão? Deus está mudando ele numa capacidade para ele se indignar com certas coisas. Eu até falei na sexta-feira que quando a gente não se indigna, a gente não luta. Ninguém luta, né? Ninguém vai para a guerra se não se indignar. Deus traz a Abraão indignação e ele vai entrar numa guerra. O caso de Ló. Ele quer salvar Ló e com salvar Ló, ele salvou Sodoma e Gomorra. Ele salvou o rei de Sodoma e Gomorra. Ele lutou e salvou toda a riqueza de Sodoma e Gomorra. E ele só tinha 300 pessoas com ele. E ele ganhou guerra contra reis. Ele entrou em lugares ardios. Nesse capítulo 14, ele saiu de guerra. Ele saiu de talvez morrer numa guerra. Mas a Bíblia diz que ele ganhou a guerra. E ouve-se falar de Abraão, do que Deus está fazendo na vida dele. E quem vem a ele, eu quero te chamar a atenção, porque a bênção que vai entrar aqui não é só terrena, é uma bênção espiritual, que vai nos gerar essa bênção, irmão. Aqui nós estamos, nessa bênção de Melquisedeque. Quando a Bíblia vai dizer que Melquisedeque vai trazer a bênção, ele vai dizer aqui o rei de Salém. Veja, Melquisedeque era rei de Salão, preste atenção nisso. Aí ele diz, trouxe pão e vinho. Ele está levando consigo pão e vinho para dar a Abraão. Isso significa, irmão, que a gente está vendo o próprio Cristo aqui. A bênção que Melquisedeque está levando a Abraão seria de rei. Isso te chama atenção? Ele está trazendo uma bênção de rei. Ele está trazendo pão e vinho, sangue de Cristo. Ele está trazendo aqui sacerdote do Deus Altíssimo. Tudo que Abraão está sendo, irmão, nós somos. Todas as bênçãos que veio para Abraão também é para nós. E isso não é para trazer, ai, como eu sou poderosa, ai, como eu sou de Deus. Eu vi muita gente se gloriar, não se glorie, se quebrante. A bênção que Melquisedeque está levando, e era necessário, Deus mandou Melquisedeque até ele para mostrar a ele o que viria na humanidade dos filhos de Israel.
Melquisedeque representa toda a glória de Deus, trazendo agora sobre a vida de Abraão para pertencer a nós. Tudo que nós somos na terra e o que seremos no céu vem também pela bênção de Abraão. Quando Jesus vai falar, e eu estava lendo essa semana, Jesus falou assim, ó, eu estive com Abraão. Irmão, isso aí trouxe discórdia na terra. Trouxe revolta aos judeus. E eu pensando na minha alma, eu falei, glória a Deus, o Senhor estava conversando com Abraão, Pai. Jesus falou isso para os judeus, eu estive com Abraão. E eles olharam para Jesus indignados com aquela palavra. Como tu, homem nascido de pouco tempo, esteve com Abraão? Oh, meu Deus! Quem não entende que a palavra do Senhor, ela é a mesma hoje, irmão. Melquisedeque foi levar a ele todas as bênçãos que Jesus Cristo traria pela humanidade, mas já estava entregando a Abraão. Abraão é o quê? O possuidor dos céus e da terra, irmão. A Bíblia vai dizer que Melquisedeque era rei, e a Bíblia vai dizer que nós somos rei. A Bíblia vai dizer que Melquisedeque trouxe pão e vinho, e nós temos Jesus Cristo, aleluia. Aí ele vai dizer, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Qual é a bênção que eu e você temos? Sacerdote e rei. Então, irmão, quando pegamos essa palavra aqui, nós dizemos, meu Deus, Abraão sempre esteve conosco. Como Jesus disse, eu estive com Abraão. Você esteve com Abraão? Sim. Nós viemos de Abraão, irmão. Ele sempre esteve. A presença de Deus sempre esteve em Abraão. A presença de Deus sempre esteve em Moisés, em Jacó, em Isaac, em você, Vânia. Aí ele vai dizendo aqui, e abençoou e disse, bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo. Olha a bênção que ele está trazendo. O possuidor dos céus e da terra. Sabe, quando eu olho essa palavra, e eu vejo que a gente tem uma facilidade de entrar no céu. Eu lembro de um pregador falando que ele havia expulsado um demônio de uma mulher. E esse demônio tinha feito um estrago na saúde dessa mulher, estava fazendo, e ele expulsou esse demônio. E aquele dia foi muito árduo. E ele subiu ao monte para orar. E quando ele estava lá no monte, quem veio encontrar com ele? O mesmo demônio que ele havia tirado do corpo daquela mulher. Para observá-lo. Céus é proposto a nós. Os céus é nos dado, irmão. Quem não consegue enxergar o céu não entendeu o que foi nos dado através também de Abraão. Deus estava falando para Abraão, Abraão virá alguém que eu darei pela humanidade. Comeremos do corpo e do sangue dele e beberemos. Todos aqueles que o aceitarem como Senhor e Salvador participarão com ele. Abraão está sendo abençoado pelo próprio sacerdote ali, com pão e vinho. Nós fomos abençoados quando Deus nos deu Jesus Cristo, nosso Salvador. E às vezes não compreendemos o céu. Os céus é simples, irmão. Quando você o aceita, você está comendo dos céus, você está degustando dos céus. Você está vendo Jesus. Você está tocando nele. Ele é aquele, irmão, que quer habitar contigo todos os dias. A Bíblia vai dizer isso. E agora vem um outro rei. Veja a diferença, irmão. Um outro rei. Qual é esse rei, pastor? É o rei de Sodoma.
A Bíblia diz que o rei de Salém vem a Abraão para abençoá-lo. Entrega a ele as coisas que Deus mandou entregar: o pão, o vinho, as bênçãos do céu e da terra dada a Abraão, tornando ele assim visível na totalidade para com o mundo que Deus era com ele. Não adianta, irmão. Quando recebemos Jesus como Senhor e da nossa vida, os céus nos vê, o inferno sabe quem nós somos. Como eu falei desse exemplo, esse pastor havia orado, né? Se ele está com Deus, tirou o demônio daquela mulher e foi ao monte orar, o diabo vai começar a olhar para ele. Não dá para esconder. O mundo começou a conhecer Abraão. Se você tenta se esconder, não, eu sou de Jesus, mas eu me escondo. Eu sou de Jesus, mas não falo tanto. Eu sou de Jesus. Não dá para se esconder, porque o céu te mostrará. A Bíblia vai dizer que agora um outro rei vai ter com Abraão. Que rei é esse, pastor? O rei de Sodoma. O que ele vai entregar a Abraão? Ele diz a Abraão, Abraão, que Abraão salvou ele, né? Abraão salvou ele, salvou as almas da casa dele, né? da cidade dele, salvou o tesouro dele, salvou tudo, Abraão. E ele diz para Abraão, Abraão, me dá as minhas almas, me dá as pessoas, me dá o meu povo. E fica para ti, olha. Aqui ele diz, ó, Abraão, né? Dá minhas almas e as fazendas toma para ti, toda a riqueza toma para ti. Tudo que você trouxe, ouro, prata, cobre, tudo, cavalo, boi, gado, fica para ti. E Abraão olha para ele e diz, não, não. Irmão, quando eu pego essa palavra, eu me vejo nessa palavra. Para que nenhuma vez eu venha aqui pregar o evangelho esperando em troca de você. Esperando que você oferte, esperando que você dê para o reino. Quando eu olho para essa palavra, eu me vejo, irmão. E todo profeta deveria olhar para essa palavra. Abraão podia ter falado assim, oh, maravilha, vou ficar mais rico agora. Eu sou rico, ele já era rico. Mas eu vou ficar mais rico agora. Vou pegar toda a herança de Sodoma. Mas olha a sabedoria que Deus deu a Abraão. Olha o entendimento da palavra. Ele olhou e disse, não, peraí. Eu não quero nada. Leva tudo contigo que é teu. Para que você não venha dizer, para que o mundo não venha dizer. Você tem que entender essa palavra, irmão. Para que o mundo não venha dizer, para que os céus não venha dizer, para que o inferno, os demônios não venha dizer, para que na terra ninguém venha dizer que eu fiz o que fiz em troca da tua herança, que eu fiz o que fiz para enriquecer-me a mim, para que não diga que o rei de Sodoma enriqueceu Abraão. Aleluia. Como é bom a gente ouvir essa palavra, irmão. Para que ninguém venha dizer que você vive pelo reino de Deus, pelo que o Senhor possa te dar. Quando escutamos essa palavra, irmão, edificamos a nossa vida com Deus. Que não somos o que somos pelo que Deus possa nos dar, mas somos o que somos pelo que Ele é na nossa vida. Um Deus poderoso que nos ama e nos deu o Filho dele por amor a nós. Amém, povo de Deus? Essa é a igreja santa, santificada no Senhor, fortalecida no Senhor. Irmão, você não tem que esperar que o diabo venha bater na tua porta. Isso aqui é tentação, irmão. Para você pensar se vai cair na tentação ou não. A tentação não tem que bater na tua porta e você pensar, vou cair ou não vou, pego ou não pego essa herança, ou aumenta a minha agenda, não aumento, não. Antes que bata na tua porta, o teu coração considera a palavra do Senhor. Você não se vende por qualquer preço, não, irmão. Você não se vende por nenhum preço que te ofereça. Ninguém chegue com muito ou pouco e você possa dizer, vou pensar.
mas que você tenha certeza dentro do teu coração que quando a tentação bate na tua porta, você diz: não, não, não quero, rejeito, eu sei a quem eu sirvo e a quem eu amo. Foi isso que Abraão fez. 2 reis visitaram o Abraão. 2 reis bateram na porta dele. E a diferença é que um estava no nome do Senhor. Ele abriu a porta e o recebeu. Aceitou os presentes. Melquisedeque, rei de Salém, né, foi aceito na casa de Abraão. Aceita os presentes. E glorificado o nome de Deus através desse rei sacerdote. E quando olhamos para essa palavra e vemos aqui, rei e sacerdote, aí vamos lá em Apocalipse rapidinho, capítulo 5, versículo 9, quando vai dizer sobre isso. Apocalipse, capítulo 5. Eduardo estava aqui pertinho, né? E eu lembrei dessa palavra porque a gente ia falar sobre isso. Amém. Aqui em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Quando a gente olha para Gênesis, né? Capítulo 14, vai falar sobre Melquisedeque, rei, sacerdote, levou pão, levou vinho. E quando a gente entra aqui em Apocalipse, capítulo 5, no versículo 9, diz assim: e cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens, veja só essa palavra, compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste rei, sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Aleluia, irmão. Abraão, vem, irmão, abençoado por Deus, e todas as bênçãos de Abraão é sobre nós. Todas as vezes que a gente olha essa palavra, irmão, e a gente compreende a palavra, quando o Abraão está sendo abençoado, nós também estamos sendo abençoados. Ele nos fez rei, sacerdotes, irmão. Para compreender essa palavra, você tem que viver a palavra, irmão. Rei e sacerdote. Abraão foi abençoado. Sobre Apocalipse, nós vivemos hoje, irmão. Nós somos considerados pelo Senhor reis no reino do Senhor, comprado pelo sangue de Cristo, sacerdote, porque quando temos o envolvimento com Deus, podemos chamar a presença de Deus em qualquer lugar, sacerdote. A Bíblia vai dizer isso. Ele chamou pelo sangue, compraste, né? Pelo sangue de Cristo, ele comprou homens de toda a tribo e nação. Eu vi judeus pensando nisso. Quando eu olho para essa palavra, eu vi judeus pensando, sabe, de entregar o próprio filho, dizendo, pensando em mim, pensando, a Vânia vai vir, né? A Tamara vai vir, a Ana vai vir. Ele está comprando. Ele está pensando na entrega, olhando para o filho. Ele podia ter dado Miguel, ele podia ter dado qualquer um anjo, se ele deu o melhor dele. E ele disse: então eu vou comprar homens de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos. Olha o que Deus está falando. Que lindo esse Deus. Eu vejo ele calculando. Eu vejo ele olhando para mim antes de ir por ventre da minha mãe. Ele me conheceu e ele calculando quem eu vou colocar essa menina. Qual ventre eu vou colocar? E às vezes a gente fica pensando na infância que a gente teve. Deus escolheu o melhor para nós, irmão. A gente tem que parar de reclamar porque a gente nasceu pobre, reclamar porque a gente nasceu no ventre de uma mãe, às vezes chata. Né? Todas as mães são uma bênção, irmão. Né? Uma mãe que fica ali, ó, no pé da gente, né? E a gente tem que
sabe? A gente nasceu onde Deus mandou a gente nascer. Mas a Bíblia vai dizer, irmão, que Ele nos chamou e nos resgatou. Ele sabia. Esse era o projeto do Senhor. O projeto do Senhor. Era o plano perfeito. Não dá Gabriel, não dá Miguel, mas dá o próprio Filho por amor a nós. Amém? Sacerdote e reis. Assim foi dado a Abraão. Melquisedeque representava rei e sacerdote.